Bom, pessoal, passadas algumas horas desde que nós tivemos o anúncio da demissão do Sérgio Moro, vamos analisar em algumas perspectivas essa demissão do Sérgio Moro. Moro pediu demissão, a assessoria de imprensa negou essa informação, muitas pessoas, principalmente aliados de Bolsonaro, estão dizendo que essa é uma fake news provocada pela Folha de São Paulo. Mas vamos com calma, a assessoria de imprensa negou que Moro tenha pedido demissão. Mas até o momento da gravação desse vídeo, e agora são 18h57, no horário aqui do meu celular, Moro não se manifestou oficialmente em seu Twitter. Então ele, Sérgio Moro, não se manifestou até o momento dessa gravação, e é por isso que o vídeo ele vai ser postado um pouco mais cedo e não vou esperar até as 8 horas da noite, porque eu não sei o que vai acontecer nesse meio tempo, então eu não vou correr o risco de ficar no stand-by, eu já vou lançar essa informação, essa análise. O que pode acontecer? Nesse momento, a informação da Folha de São Paulo diz que Moro e Bolsonaro estariam negociando uma permanência do ministro para o governo Bolsonaro, para que ele se mantivesse no governo Bolsonaro. Moro quer algumas garantias, então é possível que, se essas garantias de Sérgio Moro forem atendidas por Bolsonaro, Moro permaneça no governo e venha a público dizer que ele não pediu demissão. Essa é uma possibilidade, seria até algo do ponto de vista estratégico, pensando na guerra híbrida, algo interessante. O que é guerra híbrida? Muitas pessoas chegaram no canal recentemente. Guerra híbrida é quando você divulga uma informação em um meio não tradicional de comunicação, uma informação vazada, um assessor, um avó, um amigo disse, chegou até a imprensa, sai essa informação, Bolsonaro vem depois e desmente, dizendo que na verdade tudo era fake news. Ele faz isso para desacreditar a imprensa. Então pode ser que ocorra isso também, desde que as exigências de Sérgio Moro, as garantias de Sérgio Moro sejam mantidas. E qual é essa exigência de Moro? É que ele possa indicar o comando da Polícia Federal. Bolsonaro não gosta do atual comandante da Polícia Federal, que é o Maurício Valeixo. Deixa eu confirmar o nome dele, é exatamente isso, é Maurício Valeixo. E por que Bolsonaro não gosta e por que ele quer que saia que esse comandante saia? E aí nós vamos entrar do ponto de vista jurídico do pedido de demissão de Sérgio Moro. Hoje nós temos a investigação das fake news. E o Maurício Valeixo é alguém que está investigando com a Polícia Federal as fake news que são lançadas do Gabinete do Ódio, que todos nós sabemos, não é confirmado, mas todos sabem, vários assessores antigos aliados de Bolsonaro disseram que quem comanda o Gabinete do Ódio é o Carlos Bolsonaro. Então nós temos essa investigação e também vai começar a investigação que já foi protocolada pela AGU, do Augusto Aras, da Advocacia Geral da União, do Augusto Aras, para investigar as manifestações golpistas do último domingo, que pediram AI-5, que pediram fechamento do Congresso, intervenção militar. Bolsonaro não está com o nome citado nessa investigação da manifestação do último domingo. Entretanto, os desdobramentos dessas duas investigações, das fake news e da manifestação de domingo, eles tendem a culminar no Carlos Bolsonaro. E você sabe que Bolsonaro ele tem um calcanhar de Aquiles com os filhos. Para atingir Bolsonaro, você precisa atingir os filhos. Então tem esse ponto de vista, essa situação jurídica das investigações das fake news e das manifestações de domingo culminarem no Carlos Bolsonaro. Paralelamente a isso, tem o mandato de segurança que foi pedido e possivelmente vai cair no colo do Celso de Mello. O que é esse mandato de segurança? Esse mandato de segurança pede, dentre outras coisas, que está denunciando uma quebra de decoro, que é um crime de responsabilidade, e pede o afastamento de Bolsonaro, e que não o afastamento de Bolsonaro, mas vai pedir que ele transfira algumas de suas competências para o vice-presidente, o general Milton Mourão, dentre elas sancionar leis e também nomear ministros. Bolsonaro vai ter que apresentar, segundo esse mandato de segurança, o teste da doença do Covid, se foi positivo ou negativo, ele vai ter que apresentar, vai ter que trazer a público o que ele está negando fazer, e ele vai ser proibido de promover aglomerações. O Celso de Mello, que é um inimigo do Bolsonaro, ele pode aprovar por completo, aceitar por completo, rejeitar por completo ou aceitar parcialmente. Então isso também preocupa Bolsonaro. Então são essas duas situações que estão aí incomodando o presidente Bolsonaro. E Moro não é alguém que dá tanta guarida para Bolsonaro dessa forma.
Lá atrás, nós precisamos lembrar que quando começou a ter o escândalo do Flávio Bolsonaro, do esquema de laranjas que pode levar à ligação de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, Sérgio Moro não demonstrou muita simpatia com o caso. E Bolsonaro já cogitou a demissão de Moro lá atrás, tanto que nós começamos um processo de fritura. Moro abaixou o tom, Bolsonaro abaixou o tom, mas desde aquela época, Moro nunca deu uma guarida política muito forte ao presidente Bolsonaro. Então há essa questão do ponto de vista jurídico. Pensando do ponto de vista político e depois do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista político, Bolsonaro ele está remodelando o seu governo. Se aliou ao Bob Jeff, que é o Roberto Jefferson, já está falando até mesmo em fazer uma modificação, uma reforma ministerial para trazer de volta o Ministério do Trabalho, que se ficaria com o PTB, que é o partido do Bob Jeff. Também Bolsonaro fez aliança com Valdemar Costa Neto, do PL. Possivelmente quer colocar alguém do PP, o Arthur Lira, para ser o presidente da Câmara o ano que vem, pegando assim o lugar do sucessor do Rodrigo Maia. E está trazendo vários e vários partidos do Centrão. Se reuniu com o ACM Neto, se reuniu com Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Então hoje o Bolsonaro ele já tem aproximadamente 200 deputados. Com 200 deputados, ele não tem problema com impeachment e ele vai ter força suficiente para barrar qualquer manobra política do Rodrigo Maia para conseguir se reeleger como presidente da Câmara dos Deputados. Fora que agora ele tem uma força política no Congresso muito e muito forte, podendo até mesmo eleger no ano que vem o sucessor de Rodrigo Maia. E isso agrada muito o Bolsonaro. E é claro que com essa trazendo o Centrão para perto de si, Bolsonaro enfraquece o Rodrigo Maia. Então há essa jogada também, essa reforma, esse modo diferente que Bolsonaro está fazendo. Porque até um mês Bolsonaro sempre negou fazer negociatas, negou fazer acordos de cargos. Na minha opinião, isso é normal, isso não é corrupção. Isso faz parte da democracia, isso faz parte de todas as grandes democracias e aqui não seria diferente. O problema é que Bolsonaro sempre condenou essa forma de governo. Bolsonaro sempre quis evitar falar publicamente a respeito dessas negociações, porque ele sempre deu a entender que era corrupção e os seus apoiadores, os seus eleitores acham que é corrupção. Mas agora, nessa nova composição do governo Bolsonaro, politicamente Moro já é descartável. E, além disso, uma saída eventual de Moro poderia ajudar Bolsonaro com essas pessoas do Centrão, com esses políticos do Centrão que não olham para Sérgio Moro com bons olhos. Então, essa saída de Moro, do ponto de vista político, agradaria Bolsonaro, porque ele também seria um afago nos partidos do Centrão, para os políticos do Centrão. Já falamos do ponto de vista jurídico, falamos do ponto de vista político e agora nós precisamos falar do ponto de vista eleitoral. Moro é uma figura muito popular. Qual seria o impacto dessa saída de Sérgio Moro para o governo Bolsonaro? Isso nós ainda não conseguimos avaliar, não tem como balizar isso. Nós sabemos que muitas pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, elas são divididas em dois grupos, basicamente. O primeiro delas é o grupo dos bolsonaristas, que são aqueles que apoiam Bolsonaro incondicionalmente. São aqueles fiéis xiitas da seita Bolsonaro. O Bolsonaro não é um presidente. Bolsonaro é um líder religioso, é um capitão bonapartista. E essas pessoas vão seguir Bolsonaro independentemente do que ele fizer. Algumas pessoas já estão até falando no Twitter que nesse momento, para salvar o Brasil, é necessário de fato fazer alianças políticas, mesmo que sejam com políticos que já foram condenados por esquema de corrupção, como o Bob Jeff. Então, muitas pessoas já estão revendo as suas posições para ficar alinhadas com o seu chefe religioso, que no caso é Bolsonaro. Mas nós temos do outro lado os lavajatistas. Os lavajatistas são os adoradores da Operação Lava Jato, os principais apoiadores de Sérgio Moro. E esses apoiadores, eles são pessoas que enxergam que a política é pura e simplesmente combate à corrupção. É aquele velho pensamento tacanho da classe média de que fazer política é justamente honestidade e combater corrupção. O que nós não sabemos hoje é a proporção dessas pessoas. Qual é o tamanho dos lavajatistas e dos bolsonaristas? Eu arrisco dizer que a proporção de bolsonaristas é maior do que de lavajatistas. E mesmo que 10% desse 30% que Bolsonaro apoia, se desses 30%, 10% forem bolsonaristas, forem lavajatistas, Bolsonaro cair apenas para 20%, ainda é um apoio considerável. Com 20%, Bolsonaro consegue ir para o segundo turno com uma vantagem tranquila, porque ele vai ter apoio
dos partidos fisiológicos do Centrão, e aí podemos colocar o MDB e também o partido do Kassab, que é o PSD. E esses partidos, mesmo o Bolsonaro não tendo um partido hoje formado, como no caso o Aliança pelo Brasil, Bolsonaro vai apoiar esses partidos, serão partidos aliados e Bolsonaro vai ter palanque regional, porque o PSD e o MDB são formadores de prefeitos e vereadores. O PSD, que é o partido do Kassab, tem um plano de lançar candidatos a prefeitos em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Então é um partido considerável no Senado, é um partido considerável no Congresso e vai ser um partido muito considerável agora também nas prefeituras. Então Bolsonaro, mesmo não tendo um partido, ele vai ter sim palanque regional com essas prefeituras se ele conseguir manter a parceria com os partidos do Centrão. Nós precisamos lembrar que eles são fisiológicos e eles podem pular do barco a qualquer momento. Paralelo a isso, Bolsonaro já mantém o seu apoio com as igrejas evangélicas. E elas são também um outro palanque regional. Bolsonaro pode não ter um político eleito em todas as cidades, mas todas as cidades têm uma igreja evangélica, um templo religioso, e esse templo evangélico apoia Bolsonaro. Então ele tem essa capilaridade, ele tem essa ramificação com as camadas mais baixas da população, com as camadas C e D. E principalmente com o eleitor evangélico, que possivelmente, dependendo como vai ser o censo desse ano, se vai ter, se não vai ter o censo do IBGE, vai ser oficializado, os evangélicos vão ser oficializados como a religião, como o grupo religioso mais numeroso do nosso país, em torno ali de 40 milhões, o que é muito considerável e elege um presidente. Além disso, há também as televisões, as rádios que apoiam Bolsonaro. O Datena apoia Bolsonaro, o Siqueira Júnior apoia Bolsonaro, o próprio SBT apoia Bolsonaro. Então ele tem uma estrutura eleitoral forte para tentar continuar mantendo o seu eleitor. A questão que nós temos que ver é como que o eleitor vai perceber essa saída de Sérgio Moro. Porque essa saída de Sérgio Moro, esse pedido de demissão de Sérgio Moro, se essa saída de fato acabar se concretizando, deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui, ainda não publicou nada. Nós temos que ver como que esses eleitores vão reagir a isso. Porque, poxa, Moro pede demissão, nesse momento, sai do governo justamente em um ponto em que Bolsonaro ele está se aliando a velhas raposas da política, ele está se aliando a políticos corruptos, Moro sai e ainda nós temos um problema de crise econômica por conta do Covid e um aumento no número de mortos. Só hoje 400 mortos de Covid-19 no Brasil. Tudo bem que eu estou achando que esse número ele está um pouco elevado por conta dos exames que foram feitos. Aparentemente São Paulo zerou a fila de exames. E aí você tem os resultados oficiais, tá? Então, mesmo que esse número possa estar um pouco elevado, são 400 mortos. Vamos ver como que vai se comportar a curva amanhã. Se vai voltar ali para a casa dos 160, 180, ou se nós vamos ter mais de 200 ou 300 mortos, ou até mesmo mais de 400. Os sistemas de saúde começaram a colapsar, muitas cidades já estão operando ali no gargalo, no limite. Rio de Janeiro, pessoas andando mais de 100 km para ter um atendimento médico. Então esse cenário de caos do sistema de saúde pode alavancar o número de mortos, o que seria muito trágico. Eu espero que não, eu espero que nós consigamos com as nossas políticas de isolamento achatar essa curva para não colapsar os sistemas de saúde. Mas vamos ver como vai acontecer nos próximos dias. 400 mortes é um número muito considerável. E aí se nós começarmos a ter um aumento do número de mortos, nós começarmos a ter um problema da economia atrelado a uma aliança de Bolsonaro com o Centrão e também a saída de Sérgio Moro, pode haver uma situação insustentável para Bolsonaro, porque ele pode ser considerado como genocida e também como corrupto. Mas é muito precoce para dizer. São cenários possíveis que nós temos que continuar avaliando no radar, temos que colocar essa pauta em jogo, nós temos que colocar essa possibilidade, essa hipótese. E o que precisa acontecer para Sérgio Moro continuar? Aparentemente, o Sérgio Moro ele tem um nome preferido. Saiu agora mesmo no Antagonista às 8h30 da tarde. O delegado Fabiano Bordignon, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, é o nome preferido de Moro para o lugar de Maurício Valeixo. Então o que pode acontecer? Sérgio Moro ele pode negociar com o Bolsonaro, eu vou nomear essa pessoa para ficar no cargo e aí eu continuo como sendo o seu ministro da Justiça. Essa é uma possibilidade e possivelmente eles estão discutindo isso nesse exato momento. Será que Moro vai continuar? Será que Moro vai sair? Precisamos observar, mas que Sérgio Moro pediu demissão, ele pediu demissão. Tá? Mesmo os apoiadores de Bolsonaro falando que é mentira, que é fake news, não, Moro pediu de fato demissão.
Esses são os cenários políticos, essa é a situação de momento. Bolsonaro quer a troca da Polícia Federal porque tem esse problema jurídico. Então, nesse vídeo eu mostrei para você o ponto de vista jurídico com a CPI das fake news, com o mandato de segurança, a investigação do último domingo, as manifestações do último domingo chegando até o Carluxo, e também o caso do Flávio Bolsonaro, nós precisamos lembrar disso também, que ele está arquivado, sendo cozinhado em banho-maria. O ponto de vista político, com toda a mudança, toda essa guinada política de Bolsonaro, fazendo um rearranjo do seu governo, trazendo o Centrão para perto de si, e também o ponto de vista eleitoral. Esses são os 3 pontos de análise. Se você tiver alguma outra esfera, alguma outra variável que precise ser considerada, deixa aqui nos comentários que a gente vem em um próximo vídeo. Mas um dia bastante agitado hoje, hein? Será que Sérgio Moro pulou fora do governo Bolsonaro, assim como Alexandre Frota pulou da Casa dos Artistas, mas Silvio Santos foi lá e trouxe Frota de volta para dentro do programa? Será que Moro, depois de pular do governo Bolsonaro, pular os muros do governo Bolsonaro, como o Alexandre Frota fez na Casa dos Artistas, Bolsonaro vai buscá-lo? Não sei, vamos observar se nas próximas horas, se nós vamos ter essa notícia. Lembrando, sexta-feira, amanhã, 10h30 da noite, live aqui no canal. Então se inscreva, ative as notificações, uma live descontraída, a gente vai bater um papo tranquilo, um papo descontraído. Mas para isso você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações para ser notificado quando esse vídeo sair, quando a live começar. E também me siga lá no Twitter, @profleooficial. E lá também eu vou falar sobre as lives. Então fiquem ligados, se conectem aqui no canal. Aqui não é um canal de análises imparciais. Eu não faço sensacionalismo, mas a análise não é imparcial, porque eu faço análise mediante a minha interpretação, a minha literatura. Mas são sempre análises muito racionais.